Eu estou aqui para vos apresentar o Marcelo, que muitos de vós ainda não conhecem. Hoje vai ser o palestrante, vai fazer a palestra hoje aqui. E portanto, eu queria pedir a vossa atenção. É a primeira vez que o Marcelo está entre nós, esperemos que não seja a última. Obrigado. O Marcelo está ligado a outras associações aqui de Braga, à Messe de Amor, e também já palestrou nos Caminheiros do Amor, em Santa Tecla, e convidámo-lo para estar hoje aqui conosco, e portanto é com muito gosto, com muita alegria que o recebemos para nos falar sobre a tolerância. Tolerância, exatamente. Então, o tempo é seu. Obrigado. Tá? Obrigado, então. O nosso muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, e o amor de Deus, nosso Pai, estejam em nossos corações. É também com muita alegria, muita satisfação, um prazer enorme estar aqui, ser convidado, para poder divulgar a mensagem espírita, não é? Porque quanto mais nós divulgarmos, a mensagem se amplia e dissemina cada vez mais nos corações das pessoas. Emmanuel dizia para Chico Xavier que o maior bem que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então, por isso, nós estamos aqui como aprendizes. Normalmente, quem está aqui sabe menos do que quem está aí, por isso é que estamos aqui, mas para falar alguma coisa sobre a tolerância. Essa virtude que todos nós vamos, e não só essa, mas outras virtudes também, mas todos nós deveríamos lutar incessantemente para alcançar, que é a tolerância. Conta-se que em determinado dia, num dia de céu azul, sol brilhando, brisa suave, ou seja, um dia maravilhoso, um rico empresário tinha que ir para a empresa dele, mas ele já estava muito estressado de manhã porque ele ia ter uma reunião muito importante na empresa dele. Então é um executivo de uma condição financeira muito boa e ele saiu de casa muito apressado, muito enervado, pegou o automóvel e rapidamente dirigiu-se pela estrada, até que parou num semáforo e viu um amigo dele que se aproximava também numa outra viatura. Esse amigo abaixou a vidraça, ia perguntar para ele como é que está a família, como é que estão os negócios, aquelas coisas, etc. E ele rapidamente abaixou a cabeça e fingiu que não viu o amigo. O sinal ficou verde e ele rapidamente acelerou. Lá se foi ele para a empresa dele o mais rápido possível. Um novo semáforo mais adiante e apareceu uma velhotinha que vendia rebuçados, colocou no para-brisas dele o saquinho e deixou lá e foi tentar vender também para outros automobilistas. E ele, irritado já com aquilo, completamente intolerante, num gesto brusco, pegou aquele saquinho de rebuçados e atirou ao chão e aquilo, claro, espalhou pelo chão. Viu-se apenas lágrimas a saírem pelo rosto da senhora, que estava ali tentando ganhar algum dinheiro naquele dia. Ele acelerou o carro, lá se foi ele, até que um novo semáforo e um trânsito descomunal, um engarrafamento daqueles, e claro que ele começou a dizer mal do condutor da frente, daquele engarrafamento, etc. Disse muitos impropérios, completamente enervado, quando ele olha que tinha um canteiro ao lado, com umas flores muito bonitas, bem enfeitados, bem trabalhado, ele não teve dúvida. Pegou o automóvel, subiu pelo canteiro, atravessou e lá foi ele para a empresa dele, bastante desgovernado e bastante estressado. Chegando à empresa, as pessoas dando bom dia para ele, ele não deu bom dia para ninguém. A secretária veio logo com as atividades do dia para colocar ele ao corrente, nem sequer olhou para a cara da secretária e lá foi ele para a reunião completamente mal-humorado. Só que do outro lado da cidade também havia outro condutor que naquele dia, também céu azul, sol brilhando, brisa suave, pegou o seu automóvel tranquilamente, tinha tomado um bom pequeno almoço, pôs-se na estrada e viu um amigo, quando parou no semáforo, viu exatamente o empresário que ia
para o trabalho, e ele abaixou a vidraça, ia perguntar como é que está a família, os negócios, etc. E viu que o empresário fingiu que não ouviu e abaixou a cabeça. Ele pensou, bom, é porque está muito estressado hoje, não acordou bem com a vida. Coitado, até fez uma oração pelo senhor para que nada de mal lhe acontecesse no percurso até chegar à empresa. E esse mesmo cidadão, também o sinal ficou verde, e lá foi ele pela estrada, parou num semáforo, lá estava a senhora com os rebuçados, colocou também no para-brisa dele para tentar vender alguns rebuçados. No Brasil nós chamamos de bala, mas aqui é rebuçados. Tentando vender aquilo, e ele não quer dizer que fosse comprar, mas deu uma palavra amiga para ela, desejou sorte, que vendesse muitos rebuçados, etc. O sinal abriu e lá foi ele, caminhou até que chegou num trânsito descomunal, totalmente engarrafado. Então ele aproveitou aquela oportunidade para ouvir uma boa música, apreciar a paisagem, e deu com um canteiro de flores belíssimas ao lado, que foi plantado por pessoas de um lar de idosos que, para se entreterem, plantavam aquele belo canteiro para alegrar as pessoas que passavam por ali, justamente porque ali tinham muitos engarrafamentos. Bem, aqui nós temos dois tipos de situação: tolerância zero e tolerância máxima. Exatamente isso. Duas maneiras de encarar a vida e de ver a vida completamente diferentes, e a situação igual, a situação a mesma, tanto para um quanto para outro. Mas um trabalha para adquirir essa virtude maravilhosa que é a tolerância, e o outro não está nada preocupado em adquirir essa virtude maravilhosa que é a tolerância. Então a doutrina espírita, ela é uma doutrina espiritualista, ela é filosófica, de bases científicas e consequências ético-morais. Ora, ela nos ensina e nos explica de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde iremos, por que sofremos, por quê, qual é a finalidade máxima de estarmos aqui na Terra. Ela nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis, ou seja, a nossa trajetória é chegar um dia a Deus puros e perfeitos. É esse o objetivo. Mas se não houver a aquisição de virtudes, como a tolerância, não chegamos lá tão cedo. Então, a doutrina espírita, sendo filosófica, nós podemos pensar assim: a nossa vida é como se fosse um jardim, um grande jardim. A nossa existência, a nossa vida espiritual, não só a física como a espiritual, é um grande jardim que nós temos sementes. Sementes boas e sementes más. Vai depender das sementes que nós regarmos. E aí é que vai depender a nossa existência para essa aquisição de virtudes. Então o budismo diz que as sementes podem ser boas ou más. Se nós regarmos todos os dias as sementes más, teremos complicações na nossa vida. Sofrimento, depressão, angústia, ansiedade e por aí afora. Nós viveremos o inferno 24 horas por dia. Porém, se nós regarmos as sementes do bem, nós viveremos no céu 24 horas por dia, embora estejamos num planeta de expiações e de provas. Então, teremos felicidade, harmonia, a paz que todos nós buscamos. Ora, isso hoje em dia é corroborado também pela ciência. E por isso Kardec disse a aliança entre a ciência e a religião. A ciência hoje em dia vem nos mostrar que, estudando determinados longevos, pessoas que viveram muitos anos, mas que alcançaram níveis de felicidade muito acima da média. E os pesquisadores começaram a estudar o porquê disso. E descobriram que aquelas pessoas que tinham um pensamento positivo, otimista, tolerante, que olhavam para a vida sempre para poder ultrapassar e superar as dificuldades, mas com resignação, com força, com coragem, elas, no fundo, estavam libertando e secretando o hormônio da serotonina,
que é o hormônio do bem-estar. Ou seja, não é preciso tomar Prozac para a pílula da felicidade. Naturalmente, nós libertamos no nosso organismo isso. Mas eles descobriram também que aquelas pessoas que também viveram mais tempo, mas que eram pessoas deprimidas, com ansiedade, revoltadas, desgostosas, elas libertavam um hormônio chamado cortisol, que cai na nossa corrente sanguínea e aí vai nos levar ao desânimo, à desesperança, à intemperância, etc. E até mesmo o envelhecimento precoce. Porque não adianta a gente, todos nós, darmos muito tempo de vida física. Não adianta. É mais importante nós darmos vida aos nossos dias, e não somente dias à nossa existência. Então vem a filosofia dizer isso, e vem exatamente a ciência provar o que a filosofia diz, havendo essa aliança entre a ciência e a religião. Ou seja, a doutrina espírita também diz exatamente isso. Só que agora a ciência vem e nos prova realmente a vantagem de adquirir as virtudes. Não é uma coisa só para nós alcançarmos o tal reino dos céus, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Jesus dizia, o reino dos céus está próximo, ou seja, está dentro de cada um de nós. Então, cabe a cada um de nós fazer esforços para adquirir essas tais virtudes. José Carlos de Luca, grande palestrante também brasileiro, conhecido, de São Paulo, juiz de direito, ele tem um livro que é o Jardim da Minha Vida, e eu estou me baseando aqui também nesse livro. Então, ele conta que um amigo dele sofreu um infarte. E ele foi visitar esse amigo. Esse amigo era bastante com intemperança, bastante nervoso, radical, achava que tinha razão em tudo, é da minha forma que tem que ser, etc. Até que um dia o coração não aguentou e ele teve um infarto. E os médicos lá disseram a esse amigo dele que, se ele continuasse com essa intemperança, com certeza, numa segunda vez, ele não iria sobreviver. E o Zé Carlos de Luca consolou lá ele, confortou ele, conversou com ele, mas quando saiu do hospital, pensou assim, será que o meu amigo foi vítima de um infarte ou foi vítima da própria intolerância e impaciência dele? Porque nós queremos ligar tudo ao físico, mas não queremos buscar a causa. Preferimos ver os efeitos, ao invés de ver a causa. Então, nós procuramos tratar os efeitos e nunca a causa. Chegamos no médico, queremos um comprimido para aquela dorzinha no estômago que não passa. Então o médico passa lá omeprazol, etc. A pessoa começa a tomar, aí dá uma melhorazinha, mas daqui a pouco volta o problema outra vez. Aí faz uma endoscopia, faz um exame complementar e etc., mas não encontra nada. Por quê? Porque são doenças de fórum psicossomático, ou seja, desenvolve os sintomas que a mente criou. Então está na nossa cabeça isso. Então, se nós pensarmos que a nossa vida é um jardim, nós podemos também nos considerar como autênticas rosas. É uma flor que todo mundo gosta, não é? Só que essa flor tem espinhos, não é verdade? Somos nós. Nós também temos muitos espinhos, mas não quer dizer que também não tenhamos as nossas coisas boas já. Por quê? Ninguém vira santo da noite para o dia. A natureza não vai dar saltos. Nós estamos muito mais próximos ainda da animalidade, eu nem vou dizer da angelitude, que da angelitude está muito longe, do que da humanidade. Porque a angelitude está muito, muito, muito acima. Então, quer dizer, nós estamos ainda no início. É como se nós tivéssemos ainda saído da pré e fomos para a primária. Então, nesse jardim, é verdade, nós podemos ser rosa, mas o que é verdade é que a rosa, quando aparece, ela é bonita e exala aquele perfume maravilhoso que todo mundo gosta. E ninguém passa a ver os espinhos. Então, é muito melhor nós procurarmos observar o que há de bom da vida, o que há de bom no próximo, do que ficarmos naquela situação de ver
os defeitos das pessoas, não é? Retira a trave que está no teu olho, primeiro, para depois tirar o cisco que está no olho do vosso semelhante. É curioso isso, porque eu estava vindo para cá, eu não conhecia aqui onde era, andei procurando por aí, etc. Então eu estava com o carro vindo, de repente um táxi saiu assim, de repente, não deu pisca nem nada, e o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: caramba, que incompetente, irresponsável, não dá o pisca. Eu pensei, mas quantas vezes eu já fiz isso? E foi bom que eu me travei. Eu travei. O pensamento passou pela cabeça, mas já houve uma melhora. Eu estou cheio de espinhos, mas também sou um pouquinho flor, também somos um pouquinho rosa. Então, é isso. É preferível nós procurarmos o que há de bom na vida, o que há de belo nas pessoas, sem procurar ficar condenando. Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então deu uma lição maravilhosa. Começaram ali naquele momento os mais velhos a sair, que eram os mais endividados, não é? Depois os mais novinhos foram atrás e ficou Jesus sozinho com a mulher e disse: alguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não volte mais a pecar para que coisa pior não venha a te acontecer. Então, hoje nós vamos falar nessa tolerância e nós deveríamos, e falo pela nossa intimidade, pelo nosso interior, nós devíamos fazer uma análise profunda em nós mesmos, em busca e ver as raízes de intolerância que há em todos nós. Alguns de nós num grau maior, outros de nós num grau menor. Mas o que é certo é que há raízes de tolerância em todos nós, porque os problemas vão aparecendo e as situações vão aparecendo, e é nesse contato e é nessas dificuldades que nós aprendemos. Mas para isso nós temos que estar receptivos, querer fazer essa transformação moral e combater, vencer e dominar nossas más tendências e inclinações. Há pessoas que dizem assim: eu vou combater o mal na minha existência a vida inteira. Então fica tão preocupado em combater o mal que se esquece do bem. Não é? Fica tão preocupado com o mal, combater o mal, que esquece de ver o bem. É o que o apóstolo Paulo, numa mensagem extraordinária, no capítulo Fora da Caridade, não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá uma comunicação dele, e ele diz assim: não basta uma virtude negativa ou passiva, não basta só dizer assim, não vou fazer o mal. É preciso uma virtude ativa, positiva. Muito mais importante do que não fazer o mal é praticar o bem. Mesmo porque, não fazendo o mal, mas deixando de fazer o bem que deveríamos fazer, pode haver consequências que geram o mal. E aí nós seremos responsáveis por isso também. Então essa virtude ativa, positiva, verdadeira, é que nós temos que buscar. E é por isso que levou a Kardec a dizer: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater, vencer e dominar suas más tendências e inclinações. Ele colocou o combate ali, né, o combate ao mal, mas colocou também a transformação moral, a nossa melhoria interior. Então, se nós nos dizemos espíritas, mas nós deveríamos pensar, será que nós estamos trabalhando para sermos verdadeiros espíritas? Porque o espírita é aquele que aceita a existência de Deus, aceita a mediunidade, aceita a pluralidade das existências, aceita a lei de causa e efeito e aceita, a pluralidade dos mundos habitados. Esse pode-se dizer é espírita. Mas será que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral. Às vezes o indivíduo nem aceita a existência de Deus, nem aceita a pluralidade das existências, mas às vezes até é um verdadeiro espírita. Por quê? Ele trabalha para a sua melhoria íntima, para a sua transformação moral e pratica o bem. Então o que importa é isso. Independente dos conceitos filosóficos, científicos que nós tenhamos. Porque para fazer a caridade não custa nada. O rico pode fazer, o pobre pode fazer, o ignorante pode fazer e o sábio
pode fazer. Então essa caminhada é que nos leva em busca dessas virtudes que todos nós vamos ter que assimilar dentro de nós. Peço desculpa. Então, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, em psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz uma mensagem que diz assim: examina a própria aflição. Ele começa com essas palavras: examina a própria aflição. Então ele quer dizer aqui que as aflições que serão consoladas por Jesus serão as aflições que decorrerem do cumprimento dos nossos deveres e da prática do bem. Essas aflições é que serão consoladas por Jesus. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram, pois serão consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Essas aflições decorrentes do cumprimento dos nossos deveres e do amor ao próximo, a nós mesmos e a Deus, com resignação, praticando as leis divinas, se houverem aflições, essas seguramente serão consoladas por Jesus. Agora, as aflições que decorrerem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso mau uso do livre-arbítrio, essas aflições não serão consoladas. Elas, antes de tudo, serão educadas. Elas precisam ser, em primeiro lugar, educadas. Por quê? Como diz o Evangelho, é que nós temos que buscar. E é por isso que levou a Kardec a dizer: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater, vencer e dominar suas más tendências e inclinações. Ele colocou o combate ali, né, o combate ao mal, mas colocou também a transformação moral, a nossa melhoria interior. Então, se nós nos dizemos espíritas, mas nós deveríamos pensar, será que nós estamos trabalhando para sermos verdadeiros espíritas? Porque o espírita é aquele que aceita a existência de Deus, aceita a mediunidade, aceita a pluralidade das existências, aceita a lei de causa e efeito e aceita, a pluralidade dos mundos habitados. Esse pode-se dizer é espírita. Mas será que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral. Às vezes o indivíduo nem aceita a existência de Deus, nem aceita a pluralidade das existências, mas às vezes até é um verdadeiro espírita. Por quê? Ele trabalha para a sua melhoria íntima, para a sua transformação moral e pratica o bem. Então o que importa é isso, independente dos conceitos filosóficos, científicos que nós tenhamos. Porque para fazer a caridade não custa nada. O rico pode fazer, o pobre pode fazer, o ignorante pode fazer e o sábio pode fazer. Então essa caminhada é que nos leva em busca dessas virtudes que todos nós vamos ter que assimilar dentro de nós. Peço desculpa. Então, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, em psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz uma mensagem que diz assim: examina a própria aflição. Ele começa com essas palavras: examina a própria aflição. Então ele quer dizer aqui que as aflições que serão consoladas por Jesus serão as aflições que decorrerem do cumprimento dos nossos deveres e da prática do bem. Essas aflições é que serão consoladas por Jesus. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram, pois serão consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Essas aflições decorrentes do cumprimento dos nossos deveres e do amor ao próximo, a nós mesmos e a Deus, com resignação, praticando as leis divinas, se houverem aflições, essas seguramente serão consoladas por Jesus. Agora, as aflições que decorrerem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso mau uso do livre-arbítrio, essas aflições não serão consoladas. Elas, antes de tudo, serão educadas. Elas precisam ser, em primeiro lugar, educadas. Por quê? Como diz o Evangelho, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, na lei de amor, ele diz, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E está belíssimo isso, porque ali, o saber ao amar. Não adianta você amar sem saber, como não adianta você saber sem amar. Então, para amar, nós temos que saber, é saber amar. Por quê? O peregrino no deserto, ele pode ter descoberto onde está a fonte de água, o poço d'água. Mas se ele não tiver direcionamento, ele morre, porque ele vai sair dali e não sabe para onde vai. Como também o peregrino que tiver o conhecimento do deserto, mas não saber onde está o poço de água, ele vai morrer também, porque ele não vai descobrir o poço de água. Então, é unir a sabedoria e o amor. Essas duas asas que vão nos elevar na nossa condição evolutiva. Então, Emmanuel vem com essa mensagem, ele diz, examina a própria aflição. E ele continua, examina a própria aflição para que a tua inquietude não venha se converter em arrasadora tempestade emotiva. E aí a coisa pega. Agora a coisa pega, porque ele dá duas situações aqui. Inquietude e arrasadora tempestade emotiva. Então ele diz, examina a própria aflição, para que a tua inquietude não venha se converter em arrasadora tempestade emotiva. Inquietude todos nós temos no nosso dia a dia. Toda intolerância, na realidade, vai começar nas nossas inquietudes. A sério, gente, sem brincadeira, hoje eu contei as minhas inquietudes, deve ter sido mais de 500. E não cheguei ao fim. Porque a vida é dinâmica, a vida aparece muitas coisas, há muitos contratempos, há muitas ansiedades, e as inquietudes, elas vão aparecendo na nossa existência. É situações familiares, é situações sociais, é situações profissionais, e etc, etc, etc. Então a inquietude, ela vai aparecer nas nossas vidas. Só que a inquietude, até ela pode ser leve ou pode ser pesada. Por exemplo, inquietudes leves. Nós vamos num balcão de atendimento, por exemplo, das finanças. Já é pesado, não é? E nós chegamos lá cheio de pressa para ser atendido, queremos ser atendido. Mas a pessoa que está lá trabalhando, ela provavelmente não está com pressa nenhuma. Mas nós, na nossa inquietude, achamos que temos que ser atendido e queremos ser atendido. E já olhamos aquela fila, começamos a ficar mexidos, inquietos, e a pessoa não atende, e não se despacha, e etc. E a inquietude vai começando aí. Se nós alimentarmos essa inquietude, ela realmente poderá se transformar em arrasadora tempestade emotiva. Porque chegou o ponto, às vezes, até de haver agressão a quem está do outro lado do balcão. Mas se nós pararmos para pensar, surgiu dentro de nós mesmos. Fomos nós, com a nossa intolerância, que causamos aquela situação. Porque quem está do outro lado está pensando de outra maneira, está sentindo de outra maneira, não está pensando
nem sentindo como nós estamos sentindo. Então, pode acontecer uma situação dessas. Só que assim, acontece que o planeta está passando por uma transição planetária. Vai sair da condição de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Então, está havendo no planeta altas temperaturas. Mas eu não estou falando de calor, não. Porque se fosse calor, os brasileiros todos já seriam espíritos puros. Porque está muito calor no Brasil. Nós não estamos falando de calor. Estamos falando de ansiedade, de ódios, de rancores, de guerras e etc. É o que está acontecendo. Basta vermos na nossa sociedade, não só de Portugal, como o resto do mundo, não é? Nós vemos muros querendo ser levantados entre países, migrantes sendo recriminados, ou seja, está uma confusão diversa no mundo, mas é normal, porque Jesus disse, haveria separação do joio e do trigo, não tirar logo quando está crescendo, mas deixar crescer para ver quem é o joio e quem é o trigo. Ora, onde é que está o joio e o trigo? Está dentro dos nossos corações, não está no outro. Está em nós mesmos. Nós é que temos que olhar para dentro de nós e ver se o que cresce em nós é joio ou se é trigo. Então, nas leis divinas, existe uma coisa que se chama diversidade, variedade. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe uma folha de uma determinada árvore que seja igual a outra folha. Na criação divina, ela se pauta pela variedade, pela diversidade. Então, é normal que haja essa inquietude e que gera até alguma intolerância. Por quê? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Eu coloquei, por exemplo, essa garrafa aqui, com esse copo aqui, mas outro pode achar que a garrafa tem que ficar ali, mais para o meio, e o copo aqui. E eu já começo a ficar inquieto, porque eu puxo para cá, acho que a garrafa é aqui. Eu olhei do meu modo, achei que é daquela maneira, mas o outro pensa de outra forma, diferente da minha. Curiosamente, Haroldo Dutra Dias diz que num estudo de psicologia que foi feito sobre conflitos entre casais, por alguns psicólogos, alguns estudiosos, fizeram esse estudo e levaram a cabo e deram resultado de suas pesquisas. E quando nós pensamos em conflitos entre casais, o que vem à mente normalmente são traições, adultérios, desrespeito, uma série de coisas. Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí afora. Mas, curiosamente, nesse estudo, o que apareceu e o que referenciou mais os conflitos entre casais, por incrível que pareça, foi o modo como cada um apertava a pasta de dente. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por quê? Porque um aperta a pasta de dente pelo início. Olha aí, já estão dizendo que sim, não é? Outro por trás, outro faz assim, outro põe na escova, mas, nossa, aquilo pega as cerdas todinha, vai para fora. Outro põe um pouquinho só, que é meu caso, eu ponho um pouquinho só. Outro chegou ao cúmulo, às vezes, pegar a pasta de dente, cortar no final para aproveitar o restante que está lá. E, quer dizer, isso causa conflitos, realmente, porque nós achamos que a pasta de dente tem que ser apertada como nós queremos. Que bom que se a pasta de dente fosse apertada do meu jeito. Será que seria bom? Do meu jeito, eu achei assim, tem que ser desse jeito. E todo mundo fazer do meu jeito. Não seria bom, seria péssimo. Por quê? As leis divinas, há variedade, há diversidade, há muita... Ninguém é igual ao outro. E todos nós vamos aprender exatamente aí, através dessa diversidade, no contato, no relacionamento social uns com os outros. Por isso que não adianta
o indivíduo querer, vou meditar para os Himalaias, vou ficar lá no Tibete, etc., porque lá é que eu vou conseguir falar com Deus, lá é que eu vou estar bem. Não, ele vai se isolar e vai perder a oportunidade de praticar a caridade. É verdade que Jesus, de vez em quando, ia ao Monte Tabor, ficava sozinho, ficava em oração, mas era pouco tempo. Descia, estava com os apóstolos, estava com as pessoas, curava, palestrava, estava em contato ali com as pessoas. E Jesus é modelo e guia da humanidade, é o nosso modelo e guia, e é a ele que nós temos que olhar e nos pautar, seguir esse exemplo. Então, as leis divinas, há essa diversidade. E essa diversidade é tão grande, porque, por exemplo, coisas tão simples. Eu lembro que há 25 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma vontade de conhecer o Nordeste brasileiro, e fui para um local muito bonito, se chama Porto de Galinhas, etc. E lá tem uma ilha paradisíaca que se chama Ilha de Itamaracá, e realmente aquilo é muito bonito. Eu cheguei lá, estava vivenciando aquela natureza, aquela obra divina maravilhosa. Na hora de almoçar, eu chamei o rapaz que estava lá atendendo e perguntei para ele, olha, você tem peixe aí que eu queria comer peixe? E ele fez um sinal para mim aguardar. Então veio ele, passado 5 minutos, uma bacia desse tamanho, com uma variedade de peixes incrível. Mas eu falei para ele, mas eu vou comer qual peixe? Eu não conheço nenhum peixe daqui. Quer dizer, uma variedade imensa. Então é nas aves, é nas plantas, é no cosmos, é infinito essa variedade. E se todos nós pensarmos que cada um de nós é um espírito imortal, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, mas cada qual de nós individual, diferente um do outro. Se nós pensarmos nesse universo infinito, que infinitos espíritos que existem e nenhum é igual ao outro, nós por aí já começamos a compreender as leis divinas e começamos a querer, pelo menos, olhar no cultivo dessa virtude tão maravilhosa que é a tolerância. Chico Xavier dizia sempre, nós precisamos tomar o remédio da paciência todos os dias, de preferência, de manhã e em jejum, mesmo que nós não precisemos. Mas é melhor tomar o remédio da paciência todos os dias, mesmo que nós achemos que não seja preciso. Então, Chico Xavier, com aquela sabedoria dele maravilhosa, aquela tranquilidade que o caracterizava, aquela simplicidade, aquela modéstia, aquela humildade daquela criatura, ele dizia, eu preciso tomar o remédio da paciência todos os dias. E olha que eram filas e mais filas para ele receber de pessoas se queixando de tudo e mais alguma coisa. E ele, com aquela tranquilidade que o caracterizava, aquela simplicidade, aquele amor ao próximo, sabia muito bem que ele precisava da paciência, da tolerância, porque senão ele não ia conseguir fazer o trabalho grandioso que ele fez pela doutrina espírita. Há uma história que um homem perguntou ao trabalho o que dava mais trabalho na vida. E o trabalho pensou e disse assim, é partir uma pedra. Só que a água estava passando por ali, ouviu e começou a pensar no modo de partir a pedra. E teve uma ideia, todos os dias, incessantemente, uma gotinha d'água em cada segundo em cima da pedra. A fim de algum tempo, água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Fez ali uma abertura e o rio circulava maravilhosamente bem. O homem viu aquilo, ficou abismado. Não, tem que falar com a água. Tem que saber como é que ela conseguiu fazer isso. Chamou a água e falou assim, olha, como é que você conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso? Qual foi a ferramenta maravilhosa que você utilizou? E a água disse, a paciência, a tolerância. É isso que nos falta muitas vezes. Nós somos deveríamos ser como água. A água vai ter que sempre chegar ao oceano. Ela desvia os obstáculos, mesmo que represem ela, um dia ela evapora, mas ela vai ter ao oceano. Então Emmanuel, prosseguindo, ele diz, examina
a própria aflição, a fim de que a tua inquietude não venha se converter em arrasadora tempestade emotiva. Por quê? Porque nós saímos da inquietude, cultivamos a tempestade emotiva e aquela tempestade emotiva vai aumentando, vai cada vez mais aumentando. Já não é só inquietude, nós estamos a ponto de explodir a qualquer momento. Então essa tempestade emotiva, Emmanuel diz, vai causar verdadeiramente a intolerância. E a intolerância, ele diz, a intolerância vai ser um sofrimento maligno e íntimo, que é a aflição do fanático. É o sofrimento do fanatismo. Mas aí vocês podem, e eu também, posso dizer assim, mas eu não sou fanático. Eu não me acho uma pessoa fanática. Eu nunca explodi bombas. Já deu até vontade. Não é? Ninguém nunca pensou em explodir. Não é? Ou não? Ou pelo menos eu. Há momentos que eu já tive na vida que daria vontade de explodir uma bomba. Mas aí vem a doutrina espírita nos explicar, porque é saber amar. Não é amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas por quê? O que eu ganho com isso? O que o meu próximo ganha com isso? Quais são as vantagens? Então a doutrina espírita está aí, nos ensinando verdadeiramente a saber amar. Porque vocês podem dizer assim, mas eu não sou fanático, eu não sou intolerante, então eu proponho um teste. Deixa eu ir para a casa de vocês não aguentam um dia. Porque é aí que vocês vão provar se são tolerantes ou não. Então, o fanatismo, você pode dizer assim, bem, mas o fanatismo é explodir bombas, é o carro suicida, como fazem o caminhão atropelar não sei quantas pessoas, esses terrorismos que nós vemos, mas isso é o auge do fanatismo, isso é o ápice, é o fanatismo ao extremo, é o extremismo. Mas existe também aquele fanatismo sutil, que nós não vamos nos dando conta, em pensamentos, muitas vezes, palavras ou ações ou sentimentos, que nós não vamos nos dando conta, mas que vai acontecendo. Que começou onde? Numa simples inquietude, mas que foi desenvolvendo até que um dia gerou uma arrasadora, como Emmanuel diz, uma arrasadora tempestade emotiva. E dali gerou um fanatismo. Porque o fanatismo é o indivíduo ter uma opinião irracional do que aquilo esteja certo. Ora, eu olho essa garrafa assim e digo, não, aqui essa garrafa aqui está escrito água de São Martinho. Mas se outro olhar assim, olhou a garrafa também, não tem água de São Martinho nenhuma aqui. Então, quem é que está certo? Os dois. Depende do ponto de vista. Porque o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Tudo que nós estamos falando aqui hoje é apenas a vista de um ponto. Mas existem milhares, infinitos pontos de vista. E onde é que nós vamos buscar a verdade do ponto de vista? É na ética, é na moral. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, espiritualista, de bases científicas. Olha os cientistas aí dizendo do cortisol, da serotonina, mas de consequências ético-morais. Se não tiver a ética e a moral, com certeza nós estamos nos desviando do caminho. Um filósofo matemático disse, se uma pessoa, um filósofo matemático da antiguidade, penso que foi o Arquimedes, disse, se uma pessoa tiver ética, ela ganha um ponto. Se ela for inteligente, põe-se um 0 do lado do 1. Se ela for bonita, pode colocar mais um 0. Se ela for rica, pode colocar mais um 0. Se ela for de uma família muito poderosa, pode colocar mais um 0. E assim por diante. Mas, se tirar o número 1, o que sobra? É isso. Então, a ética está acima de tudo. E ninguém
exemplificou melhor a ética do que Jesus. Quando Kardec perguntou qual o espírito, qual o ser que foi dado ao homem para lhe servir de modelo e guia da humanidade? E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Não teve ali dúvida, a ponto de Mahatma Gandhi ter dito que se perdessem todos os livros do mundo, mas se ficasse só as bem-aventuranças, não estava nada perdido. Então, o fanatismo ele pode se desenvolver sutilmente entre nós, a ponto de o fanatismo desenvolve sutilmente e aparece, digamos assim, um caso atual, mas há milhares e milhares, mas aparece na manchete de jornal, que todos devem ter ouvido aqui e visto, o indivíduo matar a sogra e a bebê de 2 anos e depois se suicidar. Aqui em Portugal. Esta semana. Tem dado aí na comunicação social, eles têm destrinchado aqui lá ao máximo. Mas por quê? Vai desaguar nessa violência. Está a semana inteira falando da violência doméstica em Portugal. 9 mulheres já foram mortas esse ano, etc. O que há de se fazer para melhorar isso? Não vai ser com leis punitivas que vai se resolver esse problema. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo diz: não basta interditar o mal. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal esteja dentro do coração do homem. Então, o bem tem que vir de dentro para fora, não pode vir de fora para dentro. Pode-se construir presídios, pode-se construir leis severas, mas não vai se resolver o problema. Existiu um pensador brasileiro no Rio de Janeiro, ele chegou a ser vice-governador do Rio de Janeiro, e ele dizia assim, naquela época, há quase 40 anos atrás, mais ou menos, o pensador era Darcy Ribeiro, ele chegou a ser vice-governador do Rio de Janeiro, ele dizia naquela época: se nós não construirmos escolas para essa criançada que está aqui atualmente e educarmos, daqui a 30, 40 anos, não vai haver dinheiro para construir presídios. E é exatamente o que está acontecendo. Não é? Exatamente o que está acontecendo. Ele estava certíssimo. Porque não é através da instrução, também é instrução, mas muito mais pela educação moral e ética do indivíduo. Porque, mesmo em países desenvolvidos, em países tecnologicamente avançados, em que há já uma bastante igualdade social, não há tanto desequilíbrio, vê-se agora cada vez mais a eutanásia. Por exemplo, o direito que a pessoa se acha de terminar com a existência mais cedo para não sofrer. Ou seja, tem muita instrução, mas amor no coração, não é? Então falta ética, e é o aborto, etc, etc, etc. São as mais variadas coisas que nós vamos vendo nesse mundo de transição, nesse planeta de provas e expiações que está caminhando para o mundo de regeneração. Mas alguém pode dizer assim: mas então, já estamos muito perto de passar para o mundo de regeneração. Alguns mais afoitos até dizem que ia ser em 2019, outros 2050, preveem umas coisas assim, né? Em primeiro lugar, mundo de regeneração não quer dizer mundo regenerado. Mundo de regeneração é um mundo que saiu de expiações e de provas para um mundo melhor, mais feliz, onde todos reconhecem Deus e querem caminhar para Deus, mas que há expiações ainda. Algumas, mas há. Não tão como no mundo de expiações e de provas. Bem, mas Jesus disse assim: bem-aventurados os que são brandos, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra e possuirão a terra, e serão chamados filhos de Deus. Prometendo para os brandos e os humildes e os pacíficos que vão herdar a terra. É o mundo de regeneração que um dia se tornará regenerado. Bem, a pergunta que eu faço: todos nós aqui somos brandos, mansos e pacíficos?
Às vezes, de vez em quando. Então, leva-se a pensar que não é como nós pensamos, não é de uma hora para outra. Aliás, nós estamos no ano ainda de 2011, mas o mundo pode passar a regeneração no ano de 2999, por exemplo. Pode demorar 1000 anos ainda, ou mais, não sabemos. Então, nós não podemos fazer essas previsões. Agora, uma coisa é certa, nós não podemos mudar o mundo exterior, mas podemos mudar o nosso mundo interior. E no nosso mundo interior, nós podemos fazer verdadeiramente um mundo de regeneração. Não quer dizer que já estaremos regenerados, mas estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para essa esfera. E aí gera o fanatismo, vai gerar consequências. As consequências que vão aparecer vão ser grupos que vão se formar na esfera econômica, na esfera social, na esfera política, na esfera familiar. Por quê? Há fanatismo mesmo entre grupos espíritas no movimento espírita. Há fanatismo. Nós não podemos dizer, porque nós não somos santos. Todos nós somos aqui espíritos endividados, com débitos escabrosos de vidas passadas. Hoje nós temos a oportunidade de ter uma doutrina que nos orienta, que ilumina as nossas consciências e consola os nossos corações. Mas nós não viramos santos. Muito longe disso ainda. Então vai haver grupos. E esses grupos passam a viver em círculos fechados. Os que pensam como eu, os que sentem como eu, são do meu grupo. E passamos a pensar assim, não devemos nenhum respeito, muitas vezes, pelo outro grupo, que pensa completamente diferente de nós. Ou totalmente oposto. E é o que se vê no mundo. Esses conflitos religiosos, econômicos, de país para país, dentro das nossas famílias, e etc, etc. Por quê? Houve o fanatismo, gerou essas consequências que nos afastam um dos outros. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria com a sociedade se a monogamia fosse extinta, o que aconteceria com a sociedade? E os espíritos respondem de maneira impecável: recrudescimento do egoísmo e retorno à barbárie. Recrudescimento do egoísmo e retorno à barbárie. Ora, todas as vezes que nós somos levados pelo fanatismo, nós, de certa forma, estamos cultuando o ego, o egocentrismo em nós, o egoísmo. Estamos nos colocando no mundo primitivo, estamos retornando à barbárie. Então, no mundo de transição, muitos de nós pensamos assim: vai entrar alguém ali agora e vai me levar o Marcelo para o mundo primitivo. E eu, não, mas espera um bocadinho, olha, eu não estou preparado para isso, nem estou com o passaporte aqui, está vencido, não tem visto, etc. Nós, no nosso, às vezes, na nossa mente, nós temos isso. Mas não. O degredo nosso é a nossa alma. A nossa alma já foi para o mundo primitivo. Só falta ir o corpo. Nós já estamos lá, através desse retorno à barbárie. Todas as vezes que temos preconceito, somos arrogantes, queremos discriminar o próximo, seja em pensamentos, naquele sentimento mais profundo, que ali nós não podemos enganar a Deus, está no nosso interior, e ali nós estamos retrocedendo, retornando à barbárie, recrudescimento do egoísmo. Então é tão importante nós combatermos esse veneno do materialismo, que é o egoísmo, que nos estimula a primeiro eu, depois os meus, e aos outros nada. Exatamente. Que é o sistema do ego. E o materialismo nos faz isso. Então, nesse interim, se nós pensarmos bem, se nós formos às obras de André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar,
mensageiros, obreiros da vida eterna, entre a terra e o céu, libertação e etc. Os orientadores espirituais dizem ali sempre: o estado da terra, o estado das pessoas, do egoísmo, é falta de educação religiosa genuína. E André Luiz ficou pasmo. Mas como? Falta de educação religiosa genuína? Como é que é possível isso? As pessoas vão para as igrejas, as pessoas estão cada vez mais religiosas, os grupos espíritas estão aumentando infinitamente. E os orientadores dizem: isso é educação religiosa exterior. Falta educação religiosa interior. O nosso interior. Educação religiosa que nos consola e esclarece o que é a vida após a vida. Por que a dor? Por que as dificuldades? Por que tanta miséria na terra? E nós trabalharmos para a melhoria disso, sem queixas e sem revoltas, mas com alegria, otimismo e muito amor no nosso coração para vencer esse materialismo que vige não só entre materialistas, mas também entre os grupos religiosos, mas que está no exterior. Porque, voltamos à questão, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater, vencer e dominar suas más tendências e inclinações. E Kardec foi espetacular. Ele colocou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do Espiritismo não há salvação, nem fora dos grupos religiosos, nem quem não é religioso. Ele disse: fora da caridade, desculpa, não há salvação. Então hoje nós vivemos uma sociedade altamente materialista e muito crente em Deus, muitas vezes, muito crente em Deus. Mas falta esse sentido que os espíritos dizem. O que falta para compreender Deus? Falta um sentido. Os espíritos até foram bem econômicos na palavra, porque a gente pensa visão, olfato, audição, tato, né, e paladar. Eles disseram só um sentido. É o sentido espiritual, é o interior, é compreender a mensagem divina de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então hoje a sociedade não está preocupada e não educa o coração. Ela quer educar a mente e quer escravizar as mentes. Mas não está preocupado com o que cada um de nós está sentindo verdadeiramente. Mas o que nós estamos sentindo é o mais importante. O que há dentro de nós é o mais importante. É o sentimento, é o amor. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o ser humano começou no instinto. Mais desenvolvido e corrompido, ele tem sensações. Mas mais depurado e instruído, ele tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. E é esse sentimento que nós temos que colocar para fora. E a sublimidade do sentimento é chegar ao ponto de fazer o que Jesus fez: amar os inimigos, que nós não conseguimos ainda. Mas podemos cultivar a tolerância, saber conviver com a pessoa que pensa diferente de nós. Não é? Porque um pode ser Benfica, mas o outro pode ser Porto. E todos somos irmãos. Não é isso? Então, para terminar, havia um homem muito rico, extraordinariamente rico, e achava que podia comprar tudo que ele quisesse. Ele dizia que ele comprava o que ele quisesse. Inclusive, ele achava que podia comprar a felicidade com o dinheiro. Só que, na verdade, ele era um homem deprimido, triste, embora não quisesse transparecer, porque mostrava só o lado bom, o lado das riquezas, o lado do prazer, o lado do hedonismo, o lado da alegria e etc. Só que, na verdade, ele tinha tédio, tinha depressão,
sofria e não encontrava alegria. No fundo, ele sabia que não podia comprar a felicidade, porque o dinheiro não compra honestidade, o dinheiro não compra caráter, o dinheiro não compra sabedoria, amor. Pode comprar instrução, mas não compra esses valores éticos e morais todos. E ele sabia disso. Um dia, muito entediado, muito triste, resolveu caminhar sozinho pelas ruas da cidade, olhando as lojas, e deparou-se com uma loja que dizia assim, Loja de Deus. E o homem ficou curioso, Loja de Deus? Olhou pela montra e tal, estava lá, amor, paz, perdão, altruísmo, harmonia. E o homem ficou encantado porque ele tem dinheiro, Loja de Deus, eu nunca encontrei semelhante coisa, afinal, comprar tudo, eu vou entrar nessa loja, eu sou riquíssimo, e entrou. Entrou na loja, estava lá um atendente simpático, era um anjo, muito humilde, e diz, o que poderia lhe servir? Olha, vocês aqui têm isso tudo, amor, perdão, conciliação, fraternidade, altruísmo, todas essas virtudes vocês têm? Sim, temos aqui. E eu posso comprar tudo que está aqui? É que eu tenho muito dinheiro. O anjo disse, olha, nós aqui não vendemos, nós aqui ofertamos. Não, mas eu tenho dinheiro, eu quero comprar, eu ajudo a loja. Não, mas isso é a loja de Deus. Nós aqui ofertamos o que o senhor quiser. E pode ser na quantidade que eu quiser? Pode, o que o senhor quiser. Pode ser muito, é que eu quero muito. Eu preciso muito de tudo que está aí. Eu preciso de muito amor, muito perdão, muita reconciliação, muita humildade. Eu quero de tudo e muito. E o anjo, pois não, começou a anotar o que é que ele precisava. Olha, o senhor enche isso para mim, que eu vou levar tudo que puder, tudo. Mas eu sou muito rico, eu vou lá fora só, vou ligar para os meus empregados, mandar vir já os caminhões aqui, que eu quero levar tudo. E lá se foi ele lá fora, ligou para os empregados dele, enquanto o anjo preparava tudo. Quando ele voltou, já está preparando tudo, que os meus empregados já vão chegar aí para levar tudo. Não, a sua encomenda já está aqui, tudo que o senhor pediu está aqui. Aonde? Está aqui nessa caixinha. E o homem ficou decepcionado, falou, não, eu quero muito, eu quero tudo, eu quero muito mais do que isso. Mas está tudo que o senhor necessita, está aqui dentro dessa caixinha. E o homem, como é que é possível? Tudo que eu pedi está dentro dessa caixinha. E o anjo respondeu, olha, aqui nós não ofertamos os frutos, nós ofertamos as sementes. Você leva para casa e planta no seu coração e rega ela todos os dias para o jardim da sua vida. Pronto, pessoal, chegamos ao fim da palestra. Já falei um bocadinho a mais, estou começando a ficar com a voz a falhar. Desejamos que a palestra tenha servido para nós reflexionarmos, fazermos uma análise profunda de nós mesmos, das raízes de intolerância que ainda há em nós, uns mais, outros menos, mas todos temos, e procurar batalhar nessa luta e nos ajudarmos uns aos outros. É nos animando uns aos outros que nós vamos evoluindo, vamos levar esse barco, essa espaçonave, que é o planeta Terra, para mundos superiores e elevados. Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, e o amor de Deus, nosso Pai, permaneçam em nossos corações.